Eu gostaria de aqui, antemão, estar dizendo a você que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, a Bíblia fala: disse Deus, haja luz. Isso mesmo. Deus diz, haja luz e houve luz. Aqui, a ação de Deus é por palavras. É nesse tema que eu quero conversar com você nessa noite. É nesse tema que eu quero trazer a você que tem fé, que crê na palavra. Porque as suas palavras têm poder. Então, o que são suas palavras? É aqui que temos que ter muito cuidado. O que são suas palavras? A Bíblia fala que palavras podem gerar futuro. Então eu entendo que palavras são um conjunto de sons articulados que expressam suas ideias e são representados por uma grafia formada por uma reunião de letras que, quando agrupada, formam as frases, formam a nossa fala. Por isso que é importante que você tenha muito cuidado no que você fala. Muito cuidado no que você fala. Então vamos lá. Então dá um glória aí. Se você entendeu, dá um glória aí. Levanta a mão e dá um glória. Ok. Aqui, a ação de Deus é por palavra. Quando ele diz haja. E estamos vendo isso. Então vamos à frente, vamos começar. E eu começo aqui, amados irmãos, falando que suas palavras são como setas que não voltam depois de ser lançadas. Olha a importância. As nossas palavras são como setas e depois que são lançadas, não voltam mais. Então, ou a história ou o ditado, falou, está falado. Palavras, irmãos, criam futuro. Então você precisa entender, essa expressão tem muita força, pois se tornou verdade para muitos pela observação e o poder que a palavra tem. A palavra estrutura realidade. A palavra ela pode estruturar a tua realidade. Contudo, meus amados, eu fiz uma experiência há muito tempo atrás com 2 potes de arroz em minha casa e num pote eu escrevi palavras boas e no outro pote eu escrevi palavras negativas. Vou repetir, eu peguei 2 potes, um eu botei palavras negativas e outro eu botei palavras positivas. Acredite se você quiser, o pote que tinha palavras negativas, ele ficou preto, embolorado, pretíssimo. E o que tinha palavras positivas ficou intacto para mim. E toda e qualquer palavra que eu lancei naquele lugar, naquele recipiente, teve força. Às vezes as pessoas falam, tem gente que cuida de planta e as pessoas acabam falando com as plantas. Irmãos, isso é real. As palavras, elas têm forças realmente. Quer ver uma coisa? Provérbios 10, no versículo 11, isso mesmo. Olha só o que nós encontramos ali. Provérbios 10, você pode me acompanhar aí. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Vamos entender isso? O justo, primeiro, ele é leal a Cristo. Segundo, tem fé. Terceiro, o justo busca a Deus. Agora vamos falar do ímpio. O ímpio, ele não tem conhecimento sobre Deus. Segundo, ele usa a razão. Terceiro, ele precisa agradar a homens. Tem diferença? Tem diferença do justo para o ímpio? Sim, tem. Estão comigo? Então dá um glória aí, levanta a mão e diga amém. Então olha só, a palavra dita tem um poder atômico, ou seja, tem poder sobre a matéria independentemente da intenção do que é falado. Eu vou repetir isso para que você possa escrever isso na sua mente e no seu coração. A palavra dita tem um poder atômico, é muito forte, ou seja, tem poder sobre a matéria independente da intenção do que é falado. Então a mesma ideia se percebe cada vez mais também nos meios científicos e acadêmicos. Eles estão vendo que a palavra tem poder, como na física quântica, também na psicologia,
na neuropsiquiatria e também na própria medicina moderna. Todos concordam que as emoções derivadas de nossa comunicação são decisivas em nossa saúde física, emocional e espiritual. Aleluia! Você está aí, meu irmão? Não dá um glória? Levante a mão e diz: eu concordo com isso. Aleluia! Estão comigo? Você precisa abrir a sua mente agora e analise esse texto na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, escrito há mais de 5.000 anos, em Gênesis capítulo 1, no princípio, olha só, capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre as águas e águas. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. Segundo a Bíblia, assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E isso aconteceu. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim foi. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de água vivente, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e está sobre a face de toda a terra e de toda a árvore, e que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E assim foi. Escute, meu amigo, escute, meu irmão, Igreja do Senhor Jesus. O interessante nesse livro de Gênesis, no capítulo 1, é que para cada coisa que Deus criou, Ele primeiramente emitiu um comando verbal para trazer à existência o que não existia. Vamos lá entender isso? Para cada coisa que Deus criou um comando verbal para trazer à existência o que não existia. Então Ele usou o poder da palavra para criar. Você está pegando aí o mistério, meu amado irmão? Você está pegando aí o mistério? Você tem que entender que o Espírito Santo hoje já está botando no teu coração. Deus usou o poder da palavra para criar. E Ele não apenas pensou, não. Ele não apenas quis, não. Como também não usou a força da intenção. Ele usou o poder da palavra para criar. Haja luz, e houve luz. Eita glória! Você está vendo como que é o poder de Deus? Criar as coisas, irmão, com um comando verbal. Comece a criar, irmãos, os seus milagres. Comece a criar a sua família através de comandos verbais. Começam a criar as suas bênçãos, a ver misteriosamente pela fé, os seus milagres acontecendo, mas criado verbalmente. Estão comigo? Então, entenda, Deus já está falando com você. Agora, esse poder de criar, vamos lá, e alterar dramaticamente a realidade também está em você. Mas como isso, pastor? Independente de sua idade, grau de instrução, poder aquisitivo, ou poder esse que eu falo, está dentro de todos nós. A questão é que, enquanto algumas pessoas usam o poder contido nas palavras para destruir, outras usam a palavra para construir. Contudo, a maioria usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade, impotência, diante de uma vida de seus desafios e de possibilidade. Talvez se eu fale com você agora e lhe faça uma pergunta: como você está? Você vai dizer: não está bom, estou preso num lockdown, estou dentro de casa. Outra coisa, gostaria de estar reivindicando também, mas não tenho coragem, estou aqui. Então você tem vários motivos, você tem várias coisas
para não assumir a responsabilidade daquilo que Deus colocou na sua vida, que é assumir as suas responsabilidades, seus compromissos. Então muitas pessoas vão usar desta história as palavras em si para dizer que não pode, que não consegue. Mas você está enganado. Você pode sim, porque a palavra de Deus nos fala que Deus usou a palavra para criar. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você: ouse, seja ousado. Pegue a palavra e construa o seu futuro. Abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, abençoe a sua casa, abençoe a sua empresa, abençoe os seus funcionários, abençoa todos, abençoe o seu marido, abençoa a sua esposa, abençoa os seus vizinhos, abençoa a sua cidade, abençoa as autoridades. Você pode usar a palavra para poder abençoar. Amém? Estão comigo? Então, se você entendeu, levanta a mão aí e dá um glória. Aleluia! Vamos lá. Escute essa agora. Sei de um caso que presenciei o poder da palavra. Talvez você não vai achar muito interessante, mas eu cito aqui de um amigo que quase todos os dias ele dizia para mim: olha, eu sei que quando eu for para o hospital, eu vou e não volto. Essa foi a conversa. Olha, o dia que eu for para o hospital, eu vou e não volto. O objetivo dele era ouvir de mim algo bonito, uma declaração contrária, mas o fato é que um mês depois ele foi ao hospital e não voltou. Morreu. Então, o que eu estou falando isso? Provérbios 18, versículo 21, Provérbios 18, versículo 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Está bem claro. A língua tem poder sobre a vida. Esse meu amigo disse: olha, eu vou e não volto. E assim se cumpriu. Então nós temos que ver, meus amados irmãos, que tudo aquilo que você semear, você vai também colher. Estão comigo? Amém. Então, olha, saiba mais. Outro caso que eu presenciei foi de um homem aficionado por religião. Vamos lá. Tem muita gente, por causa da sua crença, ele se torna um religioso. O que é ser uma pessoa religiosa? A religiosa, irmãos, é aquela que faz seguidamente as suas instruções que aprendeu na igreja, e ele simplesmente segue as regras, mas ele faz por fazer. Então, esse que eu estou falando, ele era um aficionado por religião, ao ponto de escrever em toda a sua Bíblia tudo que ele achava por si certo. Tal era o foco da sua pesquisa, que ele criou, irmãos, uma personalidade na igreja e outra em casa. Vamos lá, vamos raciocinar isso. Ele tinha uma família, irmãos, controlada a ferro para não pecar. Os filhos não podiam jogar futebol, as filhas não podiam cortar o cabelo, as filhas não podiam... Eram tantas regras que você não tinha como dizer se aquilo não era uma questão controlada a ferro. Você ia dizer. Então muitos sabiam que, de tamanha violência dele com os filhos, que ele, já aposentado, tinha apenas uma fala e um pensamento. Olha só, eu faço o que Deus me manda. Não concordo com o pecado, não concordo com o pecado. E pecado para mim é pecado. Irmãos, o resultado dessa obsessão deste homem e o resultado do planejamento das suas palavras, você já imagina. O que é que se deu? Aquele homem sério, temente a Deus, certinho, agora abandonar a sua família, primeiro, foi morar, irmãos, num prostíbulo. Estão comigo? Engravidou uma prostituta, sumiu no mundo. E será que isso foi coincidência? Ele atrair e produzir o pecado sobre si? Será que foi coincidência ele deixar a sua casa e ir justamente para uma casa de prostituição? Um homem que era tão certinho, um homem que era cheio de leis, um homem que era cheio de regras, e dizendo, eu faço o que Deus manda, não concordo com o pecado, cair lá dentro de uma cilada como essa, de um poço tão fundo. Estão comigo? Amém. Certa vez, eu tinha um conhecido que ele disse para mim, eu gostaria de ter caspa. Talvez você diga, caspa? Isso mesmo. Caspa, isso mesmo. A descamação do couro cabeludo. E ele achava legal ter caspa. Oh, eu não quero que você entenda isso. Não quero que você entenda isso. E ele ficava repetindo isso com suas palavras.
E ele, eu quero ter caspa, eu quero ter caspa, eu quero ter caspa. Bom, acredite ou não, seu pedido foi atendido. E eu sei que um dia, comum como qualquer outro, ele acordou pela manhã e ao pentear seus cabelos, reparou em algo branco que estava preso em seu couro cabeludo. Isso mesmo, era a caspa. Ele conseguiu o que queria. Suas palavras criaram um futuro. Mas agora possuía algo que não era bom para ele e nem para ninguém. Talvez, ou através de uma simples pronúncia de algumas palavras, ele criou um futuro. Amados, você precisa entender algo que o Espírito Santo vai te falar agora. Muitas pessoas me perguntam se suas palavras são adequadas. A minha resposta é simples. Primeiro é preciso entender que toda palavra é, na verdade, uma profecia. Principalmente quando você delega a si mesmo, quando você delega, porque toda vez que você usa o teu pensamento, e o teu pensamento ele é agregado ao uso de palavras, ele vai sendo gerado. Então isso torna-se uma verdade. E eu não serei eu quem vai avaliar se suas palavras são boas ou más, mas sim, a vida que você leva, ela pode dizer isso. Como assim? Essas pessoas costumam me perguntar, o seu casamento é igual às palavras que você diz sobre ele? Muitas pessoas me perguntam. Sua vida financeira é igual às suas palavras sobre ela? Seu lar e o que você faz são iguais e proporcionais ao que sai da sua boca? Eu respondo, são. Acredite, sua vida é igual à medida das palavras que você profere. Então, se você deseja saber se suas palavras são adequadas e benéficas, olhe para a vida que você tem levado e saiba a resposta. Se você está onde está, é porque você quis estar. Foi você que permitiu. Talvez você diga, não, mas eu fui demitido daquele emprego, porque aquele emprego as pessoas me cobravam muito. Você foi demitido porque você assim o quis. Você não quis seguir as regras, você talvez não quis obedecer. Então, automaticamente, você foi destituído, você foi demitido. Tem muitas pessoas que começam a dizer, não, mas eu já tinha que sair mesmo daquele emprego, já tinha que sair daquele negócio. Então, as palavras, notem, muitas vezes o funcionário está na empresa, ele começa, situação é tão ruim nessa empresa, os patrões isso, aquilo, ele começa negativando. Então as palavras, elas vão criando um futuro. E qual é o futuro dele? A porta da rua. Então um cristão, crente, servo de Deus, se você quer ter um mundo abençoado na empresa que está, se você quer ter uma casa abençoada, se você quer ter uma esposa abençoada, filhos abençoados, você precisa gerar palavras que venham criar seu futuro. Então entenda aqui que quando nós falamos da legalidade de você criar futuros, estamos falando que você precisa pegar um papel, uma caneta, exatamente um papel e uma caneta, e você começar a gerar o seu futuro. Pega uma agenda e começa a falar, anotar o que você precisa fazer. Às vezes nós não entendemos isso, mas eu quero aqui trazer uma pequena conclusão. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, no verso 2 até o 10, que não sabemos controlar nossa língua. A usamos tanto para agradecer a Deus como para xingar. Irmãos, eu tenho uma coisa muito triste para falar para você. Eu fico apaixonado e triste quando encontro pessoas que se dizem cristãs usar a palavra de Deus como, eu sou crente e tal, mas à medida que dá uma bobeira, como se diz por aí na gíria, uma martelada no dedo, eles trazem demônios para eles, porque eles xingam. Chutar uma pedra no chão, ou às vezes algo que deu errado, trazerem palavras torpes em sua boca, palavrões. Depois o cara vai lá, como que pode uma fonte dela sair água boa e ao mesmo tempo sair água suja? Isso não dá, mas Tiago fala aqui que não sabemos controlar nossa língua e a usamos tanto para agradecer a Deus como para xingar. E muitas pessoas, irmãos, além de xingar, reclamam demais. E no capítulo 1 de Tiago, no versículo 19 e 20, ele nos adverte que devemos estar prontos
para ouvir. Você está pronto? Você está ouvindo? Ouvir, ao mesmo tempo em que devemos demorar para falar e ficar com raiva. Portanto, peça a Deus que te ajude a controlar o que você fala. Peça a Deus para que te dê estrutura, para você organizar o que vai falar. Aqui está 2 ferramentas que podem te ajudar a abençoar a tua vida. Mas para isso, você precisa querer. Aqui há algo interessante, pois é como dizem, né? Como alguém é preso. Quando alguém é preso na rua, a polícia pegou, ele diz, tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Agora imagina, irmãos, quanta coisa vai ser usada contra você e contra mim quando nós estivermos diante do tribunal do nosso Senhor. O que vai acontecer? Então, em vários casos de pessoas que Jesus curou, ele perguntou para elas assim, o que elas queriam que ele fizesse? Essa era a questão. Certamente ele já sabia o desejo delas, irmãos, com certeza. Mas Jesus fez questão em diversas situações de pedir que as pessoas dissessem com suas palavras, num ato de fé, porque fé é uma lei. Então Cristo usou da lei e da fé para fazer com que essas pessoas criassem as palavras para fazer acontecer o milagre. Então o milagre que estavam buscando acontecia. Se você for lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 11, está escrito que toda língua, eu não estou falando qualquer língua não, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora repare, que não é somente toda pessoa saberá, ele está falando aqui, e sim toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você concorda comigo aí, levanta a sua mão e dá um glória. Isso aí. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, no verso 37, Jesus diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados e por elas também seremos condenados. Irmãos, o que você está falando? O que você está falando para a sua família? O que você está falando para os seus vizinhos? O que você está falando? Ei, é isso mesmo. O que você está falando para os vizinhos da frente, de trás, do lado? O que você está falando para o seu filho? O que você está falando para a sua filha? O que você está falando para a sua mãe? O que você está falando para o seu pai? Você está usando de palavras abençoadas? Você está usando de palavras para poder construir, abençoar a vida dele? Ou você está querendo destruí-los? As palavras são poderosas, portanto, leve o que você fala muito sério. Então entenda, irmãos, Jesus diz que pelas nossas palavras seremos justificados. Seremos justificados. E também seremos condenados. Então, irmãos, pergunto, e você? Qual a qualidade das palavras que você tem dito? Vou lançar aqui um questionário para que você faça um levantamento da qualidade de suas palavras. Mas é preciso que você analise em qual das 3 categorias você se enquadra. Tá ok? Então vou colocar aqui, né, um levantamento dessas palavras e ver a qualidade das palavras que você está usando. Primeiro, vamos lá. Você é das pessoas que constroem e prosperam? Você é do tipo das pessoas que constroem e prosperam? Segundo, você é das pessoas que ficam estagnadas no mar da mesmice e fica impotente diante da mudança, ou na pior das categorias, aquelas que usam palavras para destruir tudo ao seu redor, incluindo a sua própria existência? Terceiro, em que áreas você tem verdadeiramente se amaldiçoado e aos que estão ao seu lado? Eu vou repetir, em que área, ponto 3, em que área você tem verdadeiramente amaldiçoado na sua vida? E geralmente aqueles que estão ao seu lado, é na vida financeira? É na área emocional? É na saúde? Quarto ponto, em qual ocasião da sua vida você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa? Quinto ponto, quais palavras ou falas precisam ser eliminadas de sua vida com urgência? Amado irmão, o poder da palavra do Espírito de Deus hoje está aqui sendo revelado para você. Você precisa cuidar do que fala. Toda maldição que você lança, não é que você vai amaldiçoar a pessoa, é que a maldição também volta para você. O importante também que você pode entender nesse momento
que você não pode ficar estagnado, que você não pode ficar no mar da mesmice. Crie, como a palavra de Deus fala. Crie segundo a palavra. Crie, como Deus falou aqui. Deus usou palavras lá no livro de Gênesis, um conjunto de sons articulados para criar as coisas. Começa a criar sons articulados para a sua bênção. Começa a criar sons articulados para o seu milagre. Começa a articular sons abençoados para a sua vida financeira, para a sua vida emocional. Começa a trazer palavras para construir o seu casamento. Quantas pessoas que têm casas bonitas têm tudo, mas não tem o amor de Deus e não tem nada, é uma casa oca. Então você precisa entender que aquilo que você fala e a grafia daquilo que você coloca no papel vai formar uma união de letras, e quando isso é agrupado, se torna uma frase, e ela se torna uma fala. Então começa a abençoar a tua igreja, começa a abençoar o teu pastor, começa a abençoar o prefeito da cidade, começa a abençoar as polícias civis militares. Aí você vai poder dizer, falou, está falado, porque assim Deus está me usando para falar. Mas, amados irmãos, não podemos ser como os ímpios, não podemos fazer como os ímpios. Eles não entendem nada de Deus, não entendem nada do Espírito Santo, não entendem nada espiritual, vão usar sempre da razão. Eles vão querer agradar homens. Você não. Você agrada a Deus. Você precisa agradar a Deus. Então, se você concorda comigo e quer agradar a Deus, levanta a sua mão e diga um glória aí. Talvez você fique com vergonha da glória, irmãos. Você é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela está espalhada por esse mundo todo, até mesmo aí agora dentro da sua casa. Está comigo? Aleluia! Então eu quero aqui, meus amados irmãos, chegar a um ponto muito especial, que é o ponto em que eu quero chamar a sua atenção, e porque a sua palavra, o que você falar daqui para frente, vai ter uma diferença muito grande. Porque você vai ter resposta por aquilo que você fala. Então, se você quer uma ideia abençoada, pois a ciência acadêmica, os físicos, a medicina, a psicologia, eles sabem o poder da palavra. Mas, irmãos, a palavra nos é dita a sua força quando nós começamos a abrir o livro de Gênesis, o livro mais abençoado desse mundo, a Bíblia Sagrada. Então, abra sua mente. Abra seu coração, use a sua fé. Entenda, irmãos, que no princípio Deus criou tudo. Chegou o tempo de você agora criar aquilo que Deus já profetizou na sua vida. Quem é de você que não tem palavra profética? Quem é de você que na sua vida não tem palavras proféticas? Mas quantas dessas palavras proféticas não se cumpriram? Sabe por que não se cumpriu? Porque talvez você disse, não, o profeta era miúdo, o profeta era... comia mel, andava com roupa de couro. Aí se o profeta andasse com BMW, se o profeta morasse em casa de 30 e poucos milhões, aí você, aí essa palavra é forte para mim. Não, a palavra é sua. Eu só disse que haja luz, houve luz. Eu quero aqui trazer uma coisa muito simples para você. Muito simples. Esse poder de criar. Esse poder de criar aquilo que vai alterar dramaticamente a realidade ao seu redor. Começa a mudar o relacionamento marital com palavras. Começa a mudar com os seus filhos com a palavra. Você quer ter um exemplo maravilhoso? Vai lá no livro de Eclesiastes. Vai lá no livro de Provérbios. Fala para pai, para filhos. Fala para a mulher, fala para todo mundo. Mas para isso, precisamos ir em busca disso. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo em que estamos é que precisamos fazer imersão nas coisas de Deus. Precisamos fazer imersão. O que é imersão? Mergulhar, aprender. Nós temos que buscar conhecimento. E eu quero aqui, meus amados irmãos, chegar a um ponto final de nossa live de hoje, com esta palavra, o poder das suas palavras, concluindo, que você pode hoje mudar a qualidade
da sua vida. Você pode mudar a qualidade do seu viver. Você pode mudar a qualidade da sua família. Você pode mudar a qualidade de vida de tudo aquilo que está ao seu redor. Como? Simplesmente usando de palavras que abençoam. Mas eu preciso perguntar, quais palavras ou falas precisam ser eliminadas de sua vida urgentemente? Você tem procrastinado o seu trabalho? Você tem procrastinado sua família? Você tem procrastinado seus amigos? Você tem procrastinado seus empregados, seus funcionários? É isso? Você tem procrastinado o seu patrão, seu pastor, sua igreja, seu prefeito, seu governador, seu presidente? É isso? O que precisa hoje ser eliminado da sua vida, meu irmão? O que precisa ser eliminado aí para você entender que a palavra de Deus veio para nos colocar no trilho, não para a gente andar fora do caminho. Jesus é o caminho. O que é necessário e que vai ser preciso para, na ocasião agora, a palavra se manifestar de forma poderosa na sua vida com relação à mudança que você... O que você quer mudar? Você quer mudar teu casamento? Você quer mudar a tua vida profissional? Você quer mudar a tua questão vida, a tua vida física? Está aqui. Use da palavra. E existe uma palavra que Deus está chamando você hoje para que você entenda. Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está dentro da sua vida, está na sua casa. Amém? Eu quero convidar você, nesse momento, para que possamos estar orando, para que possamos estar buscando a Deus, para que possamos estar entendendo que as nossas palavras, ela tem um efeito maravilhoso. E eu quero orar com você agora, aqui chegando ao fim da nossa live. Eu creio que você pôde aprender alguma coisa, e o Espírito Santo com certeza falou teu coração, e eu quero te dizer muito obrigado por você estar aí ouvindo. Mas vamos orar comigo? Então vamos. Pai amado, eu quero agradecer nesse momento por esse tempo em que passamos aqui. Esse tempo que passamos falando da Tua palavra, falando do Teu nome, Jesus. Senhor, trazendo, Senhor, conselhos, trazendo, Senhor, diretrizes. Senhor, palavras proféticas para a vida deste homem, para a vida desta mulher, para a vida desta família. Pai, eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui para abençoar. Quero agradecer a oportunidade de dizer muito obrigado, Jesus. Mas entra com providência na vida deste homem. Pai, que esta mente ela possa ser revigorada a partir de ensinos que virão da Tua palavra, vão criar na mente deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, palavras que vão construir seu futuro. Assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com Sansão, assim como o Senhor fez com muitos nas Escrituras, ó Deus, assim nós pedimos também que o Senhor faça com todo e qualquer irmão que está ouvindo essa palavra agora. Que o Teu Espírito, ó Deus, abençoe a todos e guarde no nome de Jesus. Amém.